Nós vamos conversar aqui na Folha News com o Dr. Rangel Vinícius Tessaro Guedes, que é presidente do Diretório Municipal do PSB aqui de Lagoa Vermelha. Vamos nos aprofundar hoje nesta entrevista com o Dr. Rangel sobre a ideologia ou a filosofia, enfim, o que reza nos estatutos do PSB para estar militando politicamente e buscando o seu crescimento em busca do objetivo principal, que sempre é, ou talvez não sempre, mas um dia estar no governo. Obrigado, doutor Rangel, pela sua gentileza e mais uma vez estar conosco aqui. Boa tarde, doutor Aldoir. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação poder vir aqui falar um pouco do nosso partido, da nossa militância, das nossas perspectivas, quem sabe dos nossos acertos e também dos erros que podemos ter cometido ao longo do tempo, não só a nível municipal, mas também em nível estadual, nacional. Vamos começar nível municipal, doutor Rangel. Como é que está o PSB? Como é que avalia a participação na última eleição municipal? Embora não tenha sido vitoriosa a sua chapa, mas teve uma votação expressiva juntamente com o candidato a prefeito. Doutor Aldoir, acho que a gente teve uma vitória, sem sombra de dúvidas, uma vitória política, né? Não saímos vitoriosos eleitoralmente, mas saímos com uma vitória política. Por qual motivo? Nós éramos um grupo de partidos, inclusive o PSB se inclui aí, que não tinha tido candidato com uma frente única de esquerda há muitos anos em Lagoa Vermelha. Nós tivemos a participação realmente da vereadora Márcia, né, como candidata a vice-prefeita na coligação com o PDT em outro momento, mas depois daquele momento ali o partido realmente acabou se enfraquecendo um pouco, porque quando a gente sai do momento eleitoral e quando não consegue eleger um representante, seja ele na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura, tende-se a desmobilizar. Mas isso também é um trabalho que deve ser permanente dos partidos e é isso que nós estamos construindo e queremos construir no PSB. Principalmente quando se avizinham há um ano e alguns meses aí da eleição estadual e nacional, né? E os projetos do PSB local? Algum candidato em vista para deputado da nossa região ou aqui de Lagoa Vermelha? Nós temos um novo cenário agora, que é a volta do Beto Albuquerque como candidato, né, que é da nossa região, que sempre esteve presente em Lagoa Vermelha, sempre mandou diversas emendas, sempre deu atenção para a Lagoa. E o Beto volta a ser candidato. A gente não tem ainda essa definição partidária, se ao Senado, se a deputado federal ou a deputado estadual. O que nós estamos construindo e temos essa conversa com ele é a construção de uma candidatura para Dobradinha em Lagoa Vermelha, seja ela para a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia Legislativa. Né? Mas a gente entende que é um momento importante, porque o Beto é aqui da região, é aqui de Passo Fundo, né? E sempre, como eu disse, esteve presente na última eleição, quando concorreu a senador, ele fez algo em torno de 6 mil votos em Lagoa Vermelha. Quando foi candidato a deputado federal, fez mais de 2 mil votos nas eleições. Então é o momento de resgatarmos essa dupla, né? Eu relembro aqui quando o Dr. Justo Lorenzon foi candidato a deputado estadual em Dobradinha, também com o Beto, e fez 7 mil votos. Então nós precisamos retomar esse trabalho e, sem sombra de dúvidas, Lagoa ou a região muito próxima terá um candidato para compor junto com o Beto. O nome ainda não... Não temos o nome, isso é uma discussão ainda um pouco precoce, né, para poder definir, mas eu acredito que inicialmente, todos os candidatos que concorreram na eleição municipal estariam nessa lista, nessa pré-lista, vamos dizer assim, que poderiam estar concorrendo, assim como outros companheiros, né, que fazem parte das executivas ou que militaram no PSB. Eu acho que vai agora de uma construção coletiva, de filiar pessoas e trabalhar nesse sentido. Vai depender, então, do que decidir o deputado Beto Albuquerque, né, que se ele for a estadual, evidentemente Isso. que aí não tira a vaga de Lagoa Vermelha, ou algum candidato daqui pode ser a federal. Exatamente. A ideia é construir uma dobradinha. Então, ou vamos à federal ou à estadual. Né? Esse é o planejamento no dia de hoje.
E seria somente pela legenda do PSB ou teria em vista composições com outros partidos? Existe uma discussão a nível nacional das federações, né, que estão Uhum. agora legalmente estabelecidas, que é uma federação ou com o PDT ou com o Cidadania. Existem esses dois debates. A informação que a gente tem a partir de nível nacional é que isso tem que se concretizar no mês que vem, né? O que é muito improvável porque as negociações estão muito lentas ainda, né? Nós temos um outro cenário que é a nível nacional, que é o Ciro Gomes estar no PDT e o irmão dele, o Cid, que foi governador do Ceará, também estar no PSB. E houve aí uma dificuldade de relações lá no Ceará, e a nível nacional também, e que pode atrapalhar um pouco essa formação dessa federação, né? Além de que você atender os anseios e os desejos de todos os locais do país, que levar dois partidos ter uma afinidade de norte a sul no nosso país não é fácil, mesmo que, quem sabe, militem no mesmo campo ideológico, no mesmo campo político, não é fácil. Então, a perspectiva aí é que o PSB se mantenha sozinho. No máximo, eu acho que o Cidadania estaria com uma federação mais palpável nesse sentido. E também nós temos a perspectiva de agora, na próxima janela de mudança e de filiações de deputados, que o partido consiga trazer aproximadamente 10 novos deputados para a legenda. Então, daria um reforço importante e poderia pensar, sim, em manter sem a federação. Percebemos que nos partidos aí que o PSB vai negociar, não está incluído o PT, que tem uma proximidade ideológica. O que acontece, doutor Rangel? Existiu já uma dificuldade. O PT estabeleceu uma federação com o PCdoB e com o PV. As experiências, não só nessa federação, mas numa série de federações, as experiências não estão sendo muito positivas para alguns partidos. O PSB até chegou a negociar estar nessa federação naquele momento, só que são federações que exigem muito cálculo, né? Quando você vai fazer uma federação, você vai estar coligado obrigatoriamente em todos os estados, e aí os partidos fazem conta, nós vamos conseguir eleger mais deputados estando numa federação, não estando, como é que vai se dar a composição, porque as coligações na majoritária, elas se permitem, o que não permite é a coligação na proporcional se não estiver na Na federação, federação. né? Mas com o PT houve essa dificuldade lá no começo, o partido optou por manter sozinho. Também tem uma questão de uma certa dificuldade de você fazer uma federação com partidos de tamanhos muito diferentes, porque você acaba ficando um pouco preso às decisões desse partido maior, né? E se fosse o mesmo partido, não teria vários partidos, né? Se Sim. fosse, embora exista afinidades, os partidos são diferentes. Então, o PSB fez essa opção por manter-se essa independência a nível nacional e hoje tem essas negociações que eu, como disse, acredito, pelo que a gente consegue conversar tanto com ao diretório estadual como algumas pessoas do diretório nacional, é um pouco improvável que aconteça essa com o PDT, embora sejam partidos de tamanhos semelhantes a nível Sim. nacional, mais provável que seja com o Cidadania. Eu perguntei do PDT, O aliás, do PT. PT. O PT trabalhou nessa. O PSB esteve discutindo essa negociação ainda quando o PT fez a federação, acho que foi há 2 anos atrás, antes da eleição do presidente Lula. E justamente como eu disse, o PSB fez as contas e acreditou que seria mais difícil eleger alguns deputados estando na federação. E fez a opção naquele momento por não compor. E aí eu trago essa outra reflexão. Às vezes você fazer uma federação com um partido maior acaba um pouco abafando o pensamento, a ideologia específica daquele partido, né? A gente sabe, por exemplo, das manifestações da direção nacional do PV, que tem a perspectiva de sair da federação. Então, eu acho que até a federação do PSDB também existem algumas dificuldades a nível nacional, pelo menos é o que a gente ouve na escuta e lê na mídia, né? Esses partidos que o senhor citou não têm proximidade ideologicamente? Cada um fica na sua, digamos assim?
criar um partido mais forte, né? Na verdade, as federações, você mantém o estatuto partidário, né? Cada partido tem, mas vota junto e tem as coligações verticais, né? Que tem que coligar a nível nacional e em todos os municípios é obrigatório coligar com esses mesmos partidos, podendo fazer outras coligações. Como, por exemplo, aqui em Lagoa, a Federação do PT, do PCdoB, que eram os partidos que tinham em Lagoa Vermelha, puderam coligar conosco, né? Mas mas você não tem como fugir ou não coligar com um partido que esteja na federação. E vai ser em absolutamente todos os municípios do país. Pois é, essa discussão gera muitas ilações, porque não sei por que existe, talvez o senhor dê uma explicação, tantos partidos no Brasil, é, muitos na mesma direção, na mesma ideologia. Ou será que temos quase 40 ideologias no Brasil, É, doutor Angel? essa é uma discussão muito presente, né? O Brasil é quase, dentro das democracias, uma anomalia com tantos partidos políticos, né? A gente pode observar que em outros países do mundo o número é bem mais restrito. E uma vez eu li um artigo que falava que 10 partidos acolheriam todas as ideologias Sim. possíveis e representariam a É que sociedade, tenham representação e forte na isso de uma sociedade, né? forma, né, é, é, plural, mas realmente a gente sabe que existem partidos que não cumprem uma carga ideológica, não levam um debate para fazer algumas concessões ou alguns avanços para uma determinada grupo ou determinada classe social, e que ocupam um espaço como se fosse literalmente um balcão de negócios, né? Então tem partidos, por exemplo, que ficam nos governos do estado 7, 8 governadores dos mais diferentes campos ideológicos. Então estão ali para negociar e ganhar os cargos e fazer essas negociações, né? E isso e isso é importante que se diga, né? Embora existem partidos muito clássicos que fazem esse tipo de negociação, existe isso em todos os partidos, em algum local ou a nível municipal ou em algum estado, infelizmente existe esse tipo de política ainda hoje em dia. É mais para contentar algumas lideranças fortes, Exato. né? E precisa ter aqueles grupos de cacique, de chefes que precisam ter o seu espaço como direção, como presidente, enfim, e depois acabam fazendo das negociações mais bizarras aí para ter algum cargo depois de uma vitória eleitoral. Doutor Rangel, para, digamos assim, encerrarmos a parte local do PSB, o partido, então, saiu satisfeito. E como é que está vendo a administração municipal até o momento? Já é possível fazer uma avaliação ou ainda é muito cedo? Eu acredito exatamente isso, doutor Aldoir. Eu acho que nós saímos, como eu disse, com uma vitória política, né? Nós saímos praticamente de zero votos, né? Pelo menos nas últimas eleições, falo de zero porque os dois partidos nunca tinham concorrido. E fizemos quase 3 mil votos aí contra um ex-prefeito que iniciou a sua candidatura com mais de 52% e quase tivemos um empate. Nós, com uma estrutura de campanha muito inferior, sem nenhum vereador já eleito na Câmara de Vereadores. Então, a nossa avaliação é de uma vitória política, sim, né? Em relação à administração municipal, eu acho que seria um pouco leviano fazer qualquer tipo de avaliação nesse momento, porque é muito cedo, né? Nós realmente estamos atentos ao que foi prometido durante o processo eleitoral e o partido não vai se deixar não vai deixar de cobrar o que se comprometeu durante a eleição. E nós estamos atentos, mas eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação. Doutor Rangel, em relação ao PSB no Estado, além das candidaturas possíveis que o senhor enumerou, a participação do PSB na sucessão estadual para governador, tem algum projeto nesse sentido? Existe
esse projeto dessa possibilidade, né, como eu disse, do Beto vir a compor uma majoritária sendo candidato ao Senado, né? Nós temos os deputados eleitos, que é o Heitor Chu, né, da FETAG, nós temos o Elton Weber, que também é deputado estadual da FETAG, e temos vários outros candidatos que têm potencial eleitoral aí para construir. Mas dentro de uma majoritária, o PSB deve apresentar futuramente o nome do Beto para compor como Senado. Com o Senado. Isso. Até porque na eleição que o Beto concorreu, como bem eu coloquei, que fez quase 6 mil votos em Lagoa, a diferença do Paim, né, que foi o outro senador eleito, se eu não me engano, não me falha a memória, foi de 3 ou 4% somente. Então foi um potencial eleitoral importante. E para a eleição para presidente da República? Hoje o partido tem o vice-presidente da República, né? Tem alguns ministros que fazem parte do governo, e o partido trabalha para manter esse espaço político, né? O Alckmin foi um personagem super importante durante a eleição passada, junto com o Márcio França, que concorreu também a governador de São Paulo em algum momento. Os dois construíram, na verdade, a vinda do Alckmin e a candidatura como vice-presidente, né, para justamente conseguir, para que o presidente Lula, para que a coligação conseguisse falar para um outro eleitorado. E deu certo, né? Tanto que ganhamos a eleição. E agora o partido trabalha nisso, nessa perspectiva de manter a sua indicação para o candidato a vice-presidente. Isso tudo tem uma série de ainda situações para acontecer. Vai depender de como for essa construção dessa coligação nacional, né? Existem outros partidos que podem estar conosco já no primeiro turno, embora nesse momento tudo parece meio tenso, né, a nível nacional, mas assim, tem interlocutores dentro do PSD, tem interlocutores dentro do próprio MDB que querem fazer uma composição desde já do primeiro turno. Mas só o tempo, né, e mais próximo da eleição dirá isso, né? O PSB tem um nome forte lá do Nordeste, né? Que é o filho do ex-governador. Isso, filho do falecido, né, foi candidato a presidente, Eduardo Campos, o João Campos, né, que é prefeito de Recife, é a grande aposta do partido para uma eleição a governo do estado lá e para a presidência da República. O João Campos foi reeleito na cidade do Recife, que é uma cidade, uma das maiores capitais do Nordeste, uma cidade com sérios problemas sociais, com sérios problemas de violência, e ele foi reeleito com 76% dos votos. Hoje as pesquisas mostram ele com em torno de 70% e 75% já para a candidatura a governo do estado. Então é um nome com uma boa aposta, é uma gestão baseada na gestão do Eduardo Campos, que também teve esses números quando foi governador, né, o que levou ele a concorrer a presidente. Então nós temos essa perspectiva e com certeza assim, o João traz uma identidade do PSB, um diálogo com a comunidade, de participação popular. Há pouco tempo eu vi uma entrevista dele em que iam construir uma rodovia num bairro porque eles achavam que a dificuldade daquele bairro era sair. E ele foi ouvir a comunidade antes e o pedido da comunidade foi não, porque eles queriam uma praça. E o pedido nessa reunião com a comunidade foi uma casa na árvore para as crianças naquele local, em vez de fazer uma rodovia que passasse por lá. Então, o João traz isso, de ouvir a população e de aceitar, e fazer um diálogo, não é só um diálogo, não é só ouvir, tem que também fazer o que a população deseja, né, dentro dos limites legais e do que é necessário para a comunidade tecnicamente, mas poder ouvir a comunidade é muito importante. Doutor Rangel, nacionalmente, como é que o senhor analisa, no momento, as possibilidades de manutenção desta dobradinha como candidato a presidente e a vice? E especificamente para presidente, a opção é o candidato ou o presidente atual, o Lula, ou tem outros nomes para serem colocados em discussão? Eu acredito que nós temos uma dificuldade real de nomes que possam agregar o que o Lula agregou até esse momento. Por vários motivos. Primeiro, porque se goste ou se não goste, o Lula, durante 2 mandatos,
deixou muitos legados para o Brasil, né? E aí eu trago várias questões, eu trago o SAMU, eu trago a farmácia popular, eu trago mais médicos, coisa que nós sentimos aqui na nossa cidade, né? É difícil assim você ver um presidente da República que consiga trazer coisas para uma cidade tão distante assim dos meios, dos centros de capitais, enfim, né? E você tem assim palpavelmente obras do governo federal, né? O Mais Médicos, nós recebemos mais médicos desde o do primeiro momento, recebemos, ainda seguimos recebendo médicos do Mais Médicos, a farmácia popular que está aí cada dia ampliando mais medicamentos para a nossa comunidade, o SAMU, que foi uma criação também, a própria 470, que era uma luta histórica, foi construída durante o governo dos partidos de esquerda, né? E então o Lula tem legados em todo o Brasil. Então é difícil você repor uma liderança dessa estatura, né? Contudo, não há dúvida de que se faz necessário pensar em alternativas, né? Mas eu acredito que para 2026 ainda será mantido a candidatura do presidente Lula. O PSB, como um partido independente, pensa nisso. E pensa, como eu colocava antes, na figura do João Campos, que provavelmente não vai ser nessa eleição, mas é um nome que vem aí com uma nova forma, com um novo modelo e com uma nova proposta de governar. Um governo participativo, mas um governo alinhado com o nosso pensamento ideológico também, sempre olhando para as questões sociais. Como é que o doutor Rangel vê essa situação política do Brasil, de modo geral, essa radicalização que acontece? Como é que o senhor analisa? Onde o Brasil pode ir nessa linha aí? Isso é uma questão muito triste, porque se você observar, em vários momentos da nossa história e da democracia, depois do período da ditadura, eh, nas mais diferentes campanhas acirradas, e falo lá desde a eleição do Collor, do Fernando Henrique, ouvia embates, né? Era Collor e Lula, Fernando Henrique e Lula, ouvia os embates, eram grupos políticos diferentes, eram ideologias diferentes, mas a gente se alinhava na questão, pelo menos, civilizada das coisas, né? Hoje você tem manifestações de um grupo político muito específico que diz que tem que matar, que tem que metralhar, devido ao pensamento ideológico de algumas pessoas, né? Então, isso gera uma preocupação de um radicalismo que pode gerar as situações graves. E esse radicalismo construiu o que foi a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que aquilo foi um golpe, entraram, foi invadido as principais representações dos nossos pilares da nossa democracia, né? Foi quebrado, as coisas foi feito, tinha golpe de Estado escrito. Então, quando você tem uma situação e você tem lideranças que alimentam esse tipo de comportamento, o resultado não é outro, né? Caminha-se se nós não tivéssemos interrompido e se os responsáveis não forem condenados e tiverem que cumprir por isso, caminha-se, quem sabe, por uma guerra civil, né? Numa democracia que nós pensávamos que, embora fosse uma democracia jovem, porque tivemos esse episódio da ditadura aí que durou no país, que torturou, que matou pessoas, mas nós tínhamos uma democracia estabilizada, tanto que vínhamos aí, como eu disse, com toda aquela situação do Collor, que sofreu impeachment um pouco depois poucos anos depois do fim da ditadura, e o vice-presidente assumiu e se manteve, né? Então é realmente muito preocupante isso, né? Eu acho que a discussão política ela tem que ficar no campo das ideias, ela tem que evitar as questões pessoais e tem que manter o mínimo de civilidade, né? Está sob ameaça a democracia, doutor Rangel? Eu acho que, e tenho a convicção de que se não se houver uma medidas sérias, firmes, no sentido de punir quem atentou contra a democracia, nós teríamos outros episódios semelhantes. É fundamental, então, que
não sai a anistia que está sendo proposta Exatamente, aí. né. Anistia, eu também nunca vi anistia antes do julgamento, né. Eu acho que as pessoas que querem anistia deviam estar pedindo justiça se acham, que são inocentes, né. Porque em um primeiro momento, eu acho que é difícil um pouco fazer a leitura dentro do recorte cognitivo de algumas pessoas, fazer a leitura, porque num primeiro momento disseram que eram infiltrados da esquerda que tinham entrado lá no Palácio do Planalto, no Supremo, e quebrado tudo para condenar a direita, vamos dizer assim. Só que agora nós estamos pedindo anistia, então, para os da esquerda que entraram lá e quebraram, né? Então é meio complicado conseguir compreender qual é o nível de raciocínio que se faz disso. Mas eu tenho a convicção de que é necessário, sim, que essas pessoas que atentaram contra a democracia sejam punidas. Um assunto bastante comentado, né, diz respeito à atuação do Congresso Nacional no que tange a emendas parlamentares. Como é que o senhor vê essa situação? O Congresso já aparece entrando no Poder Executivo. É, é, a minha opinião pessoal é de que não exista as emendas parlamentares. Afinal, a construção do parlamento é para fiscalizar, propor leis, tem outra função, né? E dentro da questão de quando a gente discute democracia, como é que eu posso. Quando eu falo de democracia, todos os candidatos, vamos dizer dessa forma, teriam que estar no mesmo nível de disputa, né? E eu tenho lá um deputado que concorre à reeleição com 20, 30 assessores, sei lá quantos, com um monte de dinheiro para ficar distribuindo e fazendo favor, né? E aí começa uma outra situação, porque se a gente observar os que mais receberam emendas no governo, ainda acho que do Michel Temer, foram os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma trabalhista, né, naqueles momentos. E aí você tem uma troca. Eu te dou a emenda parlamentar para você, mesmo que tu vote contra o direito dos trabalhadores, eu te dou uma emenda para tu fazer campanha lá na tua cidade, né? Então quando a gente faz muito faz uma referência e defende as emendas parlamentares, acho que a gente está contribuindo para isso. A gente não está votando pela atuação do parlamentar na Câmara dos Deputados, e sim para o que ele está trazendo de recursos, o que não seria uma função dele, né? É preciso também redesenhar essa distribuição de renda, né? Fica muito em Brasília e chega pouco nos municípios. E as pessoas vivem nos municípios, né? É difícil o prefeito, o vice-prefeito, o secretário está passando o pires lá em Brasília a cada tempo, pedindo, andando pelos ministérios. Essa distribuição deveria ser mais protocolar, né? Os municípios, os programas, enfim, que ainda tem alguns já, mas deveriam ser mais num padrão, vamos dizer assim, pessoal, sem siglas partidárias por trás disso, né? Mas o maior escândalo disso foi o orçamento secreto que estava presente até, né? O Supremo agora já está, inclusive, caçando alguns deputados que lá, se eu não me engano, no Maranhão teve uma distribuição, né? A gente sabe e escuta muito de que no momento em que se realmente se abrir essa caixa, de como era essa distribuição, de como eram essas negociações nos municípios, vai ser um dos maiores escândalos desse país. Como é que o senhor vê esta situação em que está hoje o STF, muito criticada por alguns segmentos da sociedade? São críticas procedentes, doutor Rangel? Como é que o senhor vê essa tentativa até de desqualificar o Supremo Tribunal Federal e seus ministros? Não há dúvida de que de todo esse debate que gira em torno de alguns benefícios exagerados que o judiciário acaba tendo, mas em níveis mais superiores do que no nosso local aqui. De qualquer forma, critica-se muito quem, quando não está ao meu favor, né? Então a gente tem, por exemplo, vamos observar,
o mesmo Supremo que fez uma série de condenações e que era aplaudido, por exemplo, durante o episódio do Mensalão, né? Foi o mesmo Supremo que depois absolveu algumas situações, que reviu algumas outras questões por acreditar que naquele momento tinha algum equívoco, né? Então, é o mesmo Supremo quando condena um personagem da direita, o Eduardo Bolsonaro, foi o mesmo Supremo que condenou o Lula em algum momento, né? Então a gente tem que ter claro isso, que o Poder Judiciário é feito por pessoas, pessoas têm falhas, né? Contudo, nós não estamos falando do ministro X ou do ministro Y, nós estamos falando do instrumento, desse pilar da democracia que deve ser respeitado. A minha crítica é que o Supremo deveria ser menos se expor um pouco menos, eles deveriam não participar muito dessas situações de imprensa ou de debates. Eles deveriam se preservar um pouco mais para justamente as suas determinações e as suas colocações serem um pouco mais, pelo menos na nossa visão, um pouco mais neutras, não que não sejam, né, imparciais, né? Voltando ao PSB para nós encerrarmos esta entrevista, como é que o senhor vê o futuro do PSB? Em termos de crescimento, em termos de buscas de cargos para poder viabilizar os seus projetos? Nós estamos em mês de congresso do partido, né? E estaremos estruturando a nova executiva municipal. Mas a perspectiva do partido não é, e isso mesmo hoje mesmo conversava com alguns companheiros, não é em focar numa pessoa, né? Nós temos um projeto partidário justamente que é o que tem que nos distinguir das estrelas ou dos aparecimentos dos salvadores da pátria. Então, nós temos um grupo, né, nós conseguimos construir um grupo qualificado e uma base sólida durante esse processo eleitoral municipal passado, né? Pessoas sérias, pessoas de confiança, e a partir dessa base agora que nós construímos aí meio que rapidamente, mas conseguimos evoluir muito, né? Agora, a partir de agora, sim, aumentar a nossa base e para construir um projeto realmente para Lagoa Vermelha, que é o projeto que nós defendíamos de participação popular e de superar uma ideia ou algum costume que temos aqui de que nós temos que pensar e conseguir sonhar e pensar e trabalhar mais alto. Nós temos que parar de inaugurar quadra calçada, inaugurar meia quadra de asfalto. Nós temos que procurar coisas maiores para Lagoa Vermelha. Se nós queremos procurar que Lagoa cresça, e aí nós trazíamos isso durante o período eleitoral, olhando as cidades vizinhas que nós temos aqui, né? Tem que pensar um pouco a mais, tem que pensar um pouco além, tem que diversificar nossa economia, tem que pensar nessa questão produtiva como passo fundamental para que o comércio ganhe, para que a nossa cidade cresça. Obrigado, doutor Rangel. Obrigado, doutor Aldeir, eu que agradeço e ficamos à disposição. Nós conversamos com o doutor Rangel Vinícius Guedes, presidente do PSB de Lagoa Vermelha.